Bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 10 de novembro de 2019, episódio 79. Hoje vamos fazer uma coisa assim um bocado diferente. Estou assim com a cabeça muito no sítio, mas vamos tentar fazer assim uma coisa. Vou passar assim uns clipes de uma grande remessa desta semana passada, mas coisas banais ou triviais, nada de especiais que contem para o contexto. Vamos só tentar comentá-los depois de uma forma cínica ou apologista à esquerda, não sei, qualquer coisa. Vamos fazer esse exercício, sei lá, é como confrontarmos com a realidade que a esquerda festeja a libertação de 5 mil criminosos porque um dos favoritos que eles tinham veio no meio do bolo. E temos um ex-primeiro-ministro que afinal nem precisava ter trabalhado porque a própria mãe podia ter sustentado a vida toda. Vamos brincar assim com respostas desse género em relação a situações que fazem parte agora da nossa rotina e vão ser sempre de esperar que assim aconteçam. Vamos começar, por exemplo, com uma ameaça de hijacking num avião no aeroporto de Amsterdão, da Air Europa, ou o que é, dita por um comentador que não sei se é o Alex João Deus, não sei se é uma pessoa que podia fazer anúncios para a Halls Mental Leads ou o Dr. Bayard, mas é um espetáculo. Vamos ver aqui em ação e depois dar o comentário cínico no fim, mas vamos ver aqui em ação estes protocolos pós 11 de setembro que existem nos aeroportos agora, porque é assim o novo mundo, o mundo do terrorismo, só para quem anda de avião. Mas já lá vamos ao comentário, então vamos lá ouvir este comentador a dar a notícia. Air Europa says an emergency involving one of its planes at Schiphol, Amsterdam, is a false alarm. A spokesperson for the Dutch military says passengers and crew are safely off the plane after what it's called a suspicious situation on board an aircraft. Emergency services had flocked to the airport and there was a major incident underway. Now, Nick Robertson is following this in London. And Nick, I shall give you the delight and joy of telling us what Air Europa says was the reason why. Air Europa says that it was a mistake on board the aircraft, that the warning that it was triggered by mistake, a warning was triggered by mistake, that was warning of a possible kidnapping situation on board the aircraft. They're not saying at the moment who made the mistake. The Dutch national broadcaster had been earlier indicating that what they were hearing was that the pilot, the captain of the aircraft, had actually hit a button that indicated an hijacking was underway, that there were 27 passengers on board the aircraft, but the airline putting their hands up here and saying it was a mistake. All in all, this has taken about an hour and a half to wrap up, but for all those travellers familiar with airport travel and familiar with the delays that can happen at airports, this has been a relatively short one, and certainly for the Dutch authorities will have put them through their paces to respond to an emergency
situation because they responded as if this was real and stood up to the task ahead of them, bringing everyone ultimately safely off the aircraft. Yes, indeed. And I notice that Air Europa, perhaps embarrassing though it is, but at least they say, we deeply apologise for what took place. Eu podia jurar que este bacana saiu dos marretas para ir fazer notícias. Tem uma voz louca. Mas pronto, vemos aqui a eficácia das forças de segurança holandesas logo a entrar em ação ali profissionalmente. Não demorou. Foi uma operação que, se tivesse sido por acaso a emergência real, podemos assumir aqui que tinha tudo acontecido de uma forma bastante exemplar. Até está aqui um segundo clipe mais curto, só para reiterar o caso. Good evening. The world held its breath for hours late today after word of a possible airplane hijack drama unfolding in Amsterdam. A signal mistakenly transmitted from the cockpit of a Madrid-bound airplane indicating a hijack was in progress triggered a full-on military and police response and reminded us all that when it comes to aviation security, there is no taking chances. Kelly Kobiea starts us off. At one of the busiest airports in the world tonight, a major security scare. Planes stranded at gates after Dutch police got a hijacking alert from the cockpit of a plane that hadn't taken off. Flights delayed, parts of the airport closed. Nearly 2 hours later, it was over. The airline Air Europa explaining on Twitter the alert was activated by mistake. Nothing has happened. All passengers are safe and sound. 50 million travelers fly through Amsterdam Schiphol Airport every year. Last New Year's Eve, passengers were evacuated after a man claimed to have a bomb. Police arrested a 51-year-old Canadian, but found no explosives. Tonight, Dutch military police tell us they're still investigating what sparked today's hijacking alarm. Lester? All right, Kelly Kobiea with those anxious moments. Thank you. E pronto, e tivemos aqui o erro do piloto, afinal o avião parecia ser espanhol, andaram à procura de explosivos, uma data de confusão, pronto, tudo passado a pente fino. Tudo dentro das circunstâncias desta realidade. Pós 11 de setembro, que o sistema de aviação anda a fazer com protocolo nos países que têm medo. Mas aquilo que falha se calhar é o transporte marítimo, não? Porque a parte aérea, um falso alarme aciona logo mecanismos. Agora, este desembarque constante de ilegais, sem identidade, porque faz parte do charme para poderes entrar na Europa, a sair na Grécia, a sair na Itália, já se foi, a saírem ali nas águas territoriais espanholas, sem identificar, tudo a atravessar a estrada, tudo a fugir, rua afora. Quer dizer, não é assim um bocado contraproducente dizer que temos tantos mecanismos em ação nos aeroportos devido a estes contratos milionários que a desgraça trouxe para todos os senhores envolvidos naquele evento, para estarmos a viver estes exemplos de segurança, mas depois temos um calcanhar daqueles que se calhar é a única parte que está protegida, o resto do corpo é que está vulnerável. Esta Europa, com esta não só entrada desmesurada, não monitorizada e ainda patrocinada e adjuvada pelas ONGs e os nossos governos, para que raio é que, ao fim e ao cabo, foi esta notícia? Porque é que ficou tudo em pânico? Vai, mas é para a costa, meu. De lança e arpão. Eu não sei o que é que diga. Pronto. É assim que o podcast vai ser hoje. A gente ouve umas coisas e tipo, bom, isto está sempre a acontecer porque está feito, não é? Para acontecer. Agora vamos fazer o quê? Facebook. Vamos falar um bocado do Facebook. Vamos saltar um bocadinho para as tecnologias. Vamos falar um bocado do Facebook. Ora, o Facebook ganha dinheiro com publicidade. E devido a este escândalo de colusão, que já parece o argumento do homem de palha dos democratas nos Estados Unidos em relação ao que seja lá o que for, que o Facebook seja como modelo. Depois tivemos exemplos como o Snowden até a abrir aqui o nosso web vomit. Logo, tipo, não, este radical, este fascista tecnológico disse logo coisas que não pode, isto é mau business model. Eu sinceramente até fiquei espantado. Quem é que dentro daquela organização achou que havia de ser boa ideia pôr o homem logo na inauguração, visto que o evento tem
umas tendências completamente anti o que o Snowden expõe, que é o modelo de negócio do Facebook. Agora também o modelo de negócio do Facebook é o que é. E nós já sabemos o que é, ou pelo menos fazemos uma ideia mais objetiva do que é, por isso também só participa como produto naquela rede, como somos em todas, se o quiser tomar esse risco. A partir daí, olha, agora o problema é teu, é nosso, é de todos, é do mundo, que se lixe. Mas o Facebook é o que é. Eles ganham dinheiro com publicidade. E foi para grande espanto do Congresso americano que o Zuckerberg diz simplesmente isto. Porque isto até é complicado, depois vamos analisar um bocadinho isto, de realmente ser levado à letra, não é? And Facebook CEO Mark Zuckerberg met with civil rights leaders at his home Monday night amidst the ongoing controversy about Facebook's policy of allowing politicians to lie in political advertisements, as well as its role in facilitating election interference and housing discrimination. In an open letter ahead of the meeting, Kristen Clark, president of the National Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, wrote to Zuckerberg, quote, "You are using First Amendment values as a smokescreen to mask harmful policy decisions that Facebook is making to advance its corporate self-interests." Clark also CC'd the Attorney General of the United States. Portanto, basicamente, o Facebook, como corporação, declarou algo parecido com isto. Que só faz esse sentido, não é? Nós não vamos verificar a veracidade de anúncios de campanha política que sejam pagos para ser postos nos nossos sites, no nosso serviço, no nosso Facebook. Nós não vamos testar a veracidade, porque vamos lá ver uma coisa. Nós estamos a falar de políticos, mesmo os que se queixam desta ação altamente corporativista, porque é assim que o Facebook vive. Acho que ainda ninguém pagou um tostão ao Facebook, mas o Facebook já ganhou muitos tostões à conta. E, obviamente, se quiseres entrar no jogo da publicidade, vais pagar e vais ter alcance. E o Facebook, obviamente, não vai dizer, porque o que é testar a veracidade de alguma campanha de um político? Imaginem o DNC pegava outra vez na Hillary Clinton como candidata e ela dizia um slogan qualquer de campanha. Ora, para nós que me estão aqui a ouvir, não é? A gente já sabe do vasto e longo historial criminoso da família Clinton. Para nós aquilo havia de ser mentira. Mas até o Zuckerberg, com o seu escritório do hipotético, vamos ver se estão a mentir ou não, obviamente que eles, se pesquisassem demasiado, até se despediam na próxima hora, porque tipo, isto é uma farsa, eu estou a trabalhar para esta gente, eu não quero continuar a fazer isto. Isto é mesmo para agradar quem? Quem não gosta de ouvir a opinião contrária à sua. Isto é o policiamento das ideias sem lógica nenhuma. Não vão testar a veracidade com políticos em campanha. Isso faz parte da casa. Isso faz parte da política. Mentir? O que seria da política se não fosse a mentira? A omissão, a deturpação? O que seria da política se não fosse isso? Mas pronto, passando um bocado à frente. Continuando dentro da parte tecnológica, já agora vamos ao Google. Isto é uma notícia do Onion. Por isso, obviamente, vamos ouvir uma notícia falsa. Esta notícia que vai dar a seguir é falsa. Mas eu acho piada porque algo tão, já normalizado dentro do mundo da internet como gozo de notícia, como o site do Onion, já começa a ficar sem ideias. Eu vou-vos passar este clipe e, sinceramente, nada que venha neste clipe é assim tão... É algo que nós ainda podemos vir a ver acontecer num breve espaço de vida. Curto mesmo. Contado de outra maneira, dito por outras palavras, talvez até por outro serviço qualquer do Silicon Valley. Mas o mundo está tão ridículo que já está a ficar difícil gozar. Esta notícia é falsa. Como a maior parte delas, mas pronto. Esta é propositadamente falsa, vá.
privacy while using Google? The internet giant says it understands. Google is now offering users a chance to opt out and live in privacy in a remote mountain village. Tech Trends reporter Jeff Tate has more. Thanks, Teresa. They call it the opt-out village, and it's just what you'd expect from Google. If you want to keep your information private, all you have to do is move to our 22-acre opt-out village and not speak to anyone from the outside world. It's very simple. Just go to the Google front page, click the opt-out button, and in minutes, a van will come to your house and pick you up. That same day, a team of Google privacy experts eliminates your home address, guaranteeing it will no longer appear on Google local pages. And after just 2 days in the back of a van, you're there. In the village, we can guarantee that there's no chance of Google reading your emails because there are no computers. And because they're also monitored and tracked by Google, there are no banks or hospitals. Residents will be expected to know how to grow food, suture wounds, and bury corpses by hand if they plan to opt out. And Google has gone the extra mile to ensure that users who choose to opt out are given complete privacy in their new home. A 30-foot tall, 10-foot thick physical data security wall keeps all former Google users from leaving the village until they decide they want to start using Google again. The opt-out village can't even be seen by Google satellites because the entire town is enclosed with a large metal box with no openings. Google says those wishing to opt back into using Google after their time in the village will be allowed to do so if they agree to be branded with a whimsical G on their foreheads to label them doubters. If you don't want to give us complete access to your most private thoughts and feelings, that's fine. You can just toy on the hinterlands and die young. Ann Carter says the opt-out village is already getting rave reviews. One of the first village residents sent this letter praising the total privacy inside the village, saying all alone, no light, hard to breathe. Now that's one man whose data is secure. For the Onion News Network, I'm Jeff Tate. Thanks, Jeff. If you have any questions about the opt-out village, type them in an email to a friend and Google will get back to you within 24 hours. And in just a minute, is your child missing out on teen sex parties? Bom, ok, isto já chega. Mas pronto, esta notícia, de certa maneira, esta notícia é um bocado para mim o quê? A realidade de um milenar, ideologicamente falando, só que tem net. É a única diferença. É assim que ele acha que vai viver. Comer soja, a plantar no campo, a viver não sei do quê. O novo hippie, não sei. Estes putos, pronto, não sei. É que a internet é que depois corta tudo. Porque tipo, vou ser estrela de hip-hop, estrela do tubo, vou dançar, vou... Não sei, faço qualquer coisa num destes serviços quaisquer na internet, enquanto vivo numa barraca, sem luz. Tipo a Alessandra Ocasio-Cortez, Utopia de Power. Planto a minha merda, sou feliz, casado multiculturalmente com não sei quem, se é que ainda são heterossexuais, não sei, pronto, se calhar já sabem fazer putos no campo, não sei. Mas é tudo menos a net, nisto. E depois o que é que inspira também fazer isto? Tipo, gozar com o ponto em que as pessoas possam levar a um extremo de proteger a sua data, porque depois esta peça basicamente está implícito que se tu saís da rede ou do sistema, quase parece uma peça paga pela Google à Onion. Tu vais acabar num gulag de vazio na tua alma, porque tudo que te interessa no fundo acabou por ser estar online. Tipo, o bacana não leva para lá uns instrumentos, uma pilha de livros, a tal enxada para se distrair a cavar o campo, a ver aquelas estrelas lindas à noite. Não sei. Ou talvez até preocupado em caçar um animal, porque estou farto de comer merda, apetece-me carne. Não sei. Se calhar até alguém era capaz de usar esse tempo de outra maneira. Mas de onde é que vem esta inspiração também de achar que podes chegar a esses extremos na tua própria vida pessoal para te isolares realmente dos Googles? Depois vem aqui a inspiração. Esta notícia já é real. Why did you decide to resign? I was hired by Sidewalk Labs to embed privacy by design into all of the smart city operations. I developed privacy by design years ago. It's a framework of proactively embedding much needed privacy protective measures into... Antes de continuar, portanto, isto era uma pessoa que trabalhava para a Google diretamente na função de defesa de privacidade dentro do contexto do que é a Google, daí as linhas tornarem-se no que se tornaram, e ela, digamos, ter sido posta de parte ou pôr-se de parte em relação
à tarefa que lhe era pedida, porque em relação ao nome e à tarefa que tinha que fazer, não dentro do contexto do nome do que ela fazia, defender a privacidade, revoltou-se e pronto, e agora é tipo uma mini whistleblower do que se passa dentro do Google, mas só para contextualizar, canadiana, do Toronto. The design of the smart city. Now, normally, that would involve obtaining the positive consent of the residents of the city, but we know that's not Outra coisa que ela falou aqui foi no Smart City. E isto é só para encaixar num clipe que eu vou passar depois. Smart City. A cidade inteligente. E nós andamos aqui tipo... robôs. possible here because the data will be collected automatically by sensors and other technologies, so the opportunity for consent doesn't exist. So what do we do about that? My comment was you must de-identify all the personally identifiable information at source, meaning at the time it's collected by the sensor, you de-identify it right then and there using very strong de-identification protocols that will resist re-identification attacks. That's essential. And Sidewalk Labs has committed to that, but recently on... Vocês estão a perceber, portanto, para defender a privacidade, ela quase tinha que triar toda a gente que anda a defender a sua própria privacidade e desencriptá-la, basicamente é isso, on the spot, com as ferramentas potentes e a capacidade computacional que a Google, obviamente, oferece com as suas ferramentas, em que toda a gente tem algum serviço Google, por isso é fácil lançar os exploits por todo lado. Mas, tipo, se isto é o trabalho de alguém que anda a proteger a privacidade como nome e depois o trabalho dela é descobrir todas as pessoas que andam a proteger a sua privacidade em nome da proteção da privacidade delas, só para os identificar quem são, para ter aquela lista do estas são as pessoas que protegem a sua privacidade, estar tão aberta como quem não a protege, em nome da proteção de privacidade. Estão a ver? On Thursday at the meeting, they indicated to Waterfront Toronto that they want to create this new civic data trust, which is great. A number of bodies will participate and make decisions relating to the use of the data, but that they could only encourage the de-identification of data, not make it mandatory. And when I heard that, that's when I knew I had to resign. You can't say, oh, trust us, we're going to protect the data. No, you can't trust that. But by de-identifying the data at source, you not only protect privacy, you also protect organizations from massive data breaches. So it's truly a win-win. Portanto, basicamente, continua a haver aqui uma centralização de informação brutal. E é isto que depois vai começar a manipular os mecanismos da nossa própria interação social com os pontos sociais, que já vêm aí, com esta data que nós largamos voluntariamente e sem sequer sabermos, muitas vezes, dentro de várias apps, e já agora recomendo até esta mulher para abrir o próximo Web Vomit que vamos pagar para o ano que vem. Porque eles aparentemente vai ser tipo iPhones, é um atrás do outro. Mas cá está, depois, obviamente, o interesse corporativo, porque depois o acesso à data está mais protegido dentro das cláusulas da corporação que pode encomendar o serviço, como a que o proporciona ao cidadão depositá-la voluntariamente com as suas cláusulas, os seus EULAs, End of User License Agreement, que nós passamos muito rápido e metemos o sim, aceita e instala-me isso, faz favor, que eu não tenho tempo a perder. Porque a nossa vida é não ter tempo a perder. E é um bocado isto que traz aquela notícia anterior, feita no Onion, não é? Tipo, e queres-te proteger disto, vai viver miserável para um canto e morrer de depressão por não ter Wi-Fi. Pronto. Isto é um tópico. Mas, obviamente, que aqui também vem ao de cima a centralização de vários serviços, como o carro inteligente, que está a ser desenvolvido, o carro que se conduz sozinho. Nós temos o quê? Não é um carro inteligente, é o Uber. Temos um serviço que corre numa plataforma virtual. Como se fossem carros inteligentes, só que a inteligência dos carros deles é o condutor, quem caiu na esparrela de achar que consegue fazer uma vida sustentável a servir de Uber. Há técnicas que realmente é possível. Muita gente anda a fazer Uber 24/7, porque é uma família de 3 ou 4 pessoas, estão sempre a revezar o carro, enquanto trabalham noutros sítios. Aí consegue dar qualquer coisa. Quando eles se puseram no mercado acionista, para aí há 2 meses ou 3,
Nem 5 euritos deram a quem fez a Uber ter o poder corporativo de entrar naquele jogo de cavalos financeiro de apostas. Mas pronto, quem sou eu? A Uber, um sistema muito prático, muita gente usa. É quase como algo que um dia só falta o Uber ficar automatizado. Então vamos ver o que é que aconteceu em Melbourne, na Austrália, com a aplicação do Uber e o caos que causou. Quando nós centralizamos uma só pequena parcela de serviço de transporte público numa cidade que precisa de fluidez para economicamente resultar todos os dias, quando nós depositamos toda a comunicação numa plataforma, numa pequena parcela, porque isto há de sempre ser cada vez mais uma conglomeração corporativa num só cérebro. Vamos só ouvir o que é que aconteceu assim com a Uber em Melbourne. Now to the hardest part of the day, and it really is, if you ask some of the drivers out there, safely getting tens of thousands of people out of Flemington. Jade Vincent is on Ballarat Road. Jade, just absolute bumper-to-bumper bedlam over where you are. Bedlam, absolutely right, Tony. Have a look at the cars, as you say, bumper-to-bumper here on Ballarat Road. These are mostly Uber drivers trying to get into Flemington Racecourse to pick people up who are desperately trying to get home. And this is all because of a major technical glitch with the Uber app today. So the pickup zones inside the racecourse have been shut down while Uber tries to work to fix the problem. Racegoers, tens of thousands of racegoers who were planning on using Uber to get home were told that they need to walk streets away from Flemington to book an Uber or find an alternative mode of transport. Uber did apologise for the inconvenience and released a statement saying, unfortunately, technical issues have meant that we are currently unable to connect all drivers and riders at the dedicated Uber zones. E depois há aqui umas coisas que eu acho piada. A corporação pede desculpa pelo transtorno. Nota-se logo já o impacto que uma falha naquele sistema tenha. E depois é a parte infantil como nos tratam como explicação em relação ao que aconteceu. A tecnologia é espetacular para os mídia, para os repórteres e para esses CEOs do Silicon Valley e companhias. Porque também tem aquela arrogância do político, mas a um nível tecnológico. Dizem, foi um glitch, foi uma falha no sistema. Eu sinceramente, eu gostava que me tratassem como um adulto, que tem a obrigação, como eles exigem a obrigação de todos os usuários de saberem manipular a aplicação e etc., expliquem-me o erro, se faz favor. Vá lá, nós não somos tão estúpidos quanto isso. Eu sei que há protecionismo dentro dos acionistas, mostrar algum tipo de fragilidade na rede, mas foi o quê? Foi um hack? Roubaram uma informação? Foi feito do quê? Da onde? Que breach? O que é que estão a fazer em relação a isso para recuperar, para fazer o patch? Que informação é que escapou? Conseguem descobrir alguma coisa em compromisso? Porquê é que falhou? Foi um overload de servidores? Foi a falta de bandwidth? Foi os ISPs que usam? O que é que foi? Expliquem. Dava para explicar, ou continuam-nos a tratar que nem idiotas? Deu erro, tipo o quê? A mulher da limpeza tropeçou no fio da extensão num corredor qualquer enquanto fazia a faxina às 4 da manhã e os génios não estavam lá e um dos servidores que estava ligado àquela extensão tripla porque há insuficiência elétrica dentro do edifício e... O quê? O quê? Expliquem. Não. Foi um glitch. Fiat na mula e não corras. Mas tudo bem. Então, isto são tudo clipes que aconteceu a semana passada. Só os últimos é que vão ser mais antigos. Entre aspas. Mas para já isto é tudo clipes recentes. Desta semana que passou. São coisas que não interessam a ninguém, mas eu acho giro como exemplos para dar, para questionarmos então este idealismo todo que vem de esquerda em relação ao que é que o futuro possa ser e as promessas do Web Summit e estas gerações e a segurança e a Europa e o combate ao terrorismo e estas balelas todas que depois, com exemplos tão práticos como estes, notícias tão desimportantes, são sintomas da doença que este mundo ocidental está a viver. E é assim. E agora vamos, claro,
que seria de um podcast meu, se eu não fosse um bocado embirrar com a mudança global ou climatérica ou temporal, não sei, como queiram chamar. Vamos lá ouvir agora estes 11 mil cientistas, whatever. E depois as consequências do que isto faz, que é engraçado. What we'd really like to see, though, is governments using the indicators that we've reported in our paper. The indicators we put there are quite broad and track all of the different things that are interlinked with climate change. And I think these broad indicators can help governments to paint a picture about how they are dealing with the threat of climate change. We outlined 6 kind of critical key steps that we think are necessary to reducing greenhouse gas emissions. And top of that list is a switch or a move away from fossil fuels to using more renewable energy sources. And also, one thing that really isn't considered in detail when talking about climate change is human population growth. And we need to factor in human population growth when thinking about the policies and government directions in dealing with climate change. Mas aí é que está. Eles estão a pensar na população global quando falam em mudanças climatéricas, porque todas as soluções parece que nos empurram a um conflito social tão grande, a fome, a falta de prosperidade, a falta de visão para um futuro sustentável dentro da economia que nós estamos a brincar ao jogo do monopólio. Vai haver mortes. E é engraçado porque se há um problema, os países do terceiro mundo são muito mais prevalentes em relação a esse problema da reprodução. Ainda não me cabe na cabeça porque é que temos que ver todos os anos aquelas imagens no Natal da Somália de pessoas que não têm comida para comer, mas continuam a ter filhos. Eu já não sei se... E têm uma costa, podiam pescar, mas parece que é só para os piratas irem pilhar, não sei. Mas que raio... Será que resolvemos melhor o problema da fome na Somália a deixar de exportar armas? E em vez de mandar arroz, mandar preservativos ou qualquer coisa. Porque, mas não. Como é que resolvemos este problema da sobrepopulação? A sobrepopulação que venha para aqui. Porque já estamos com uma insustentabilidade financeira enorme. Então parece que a única solução é distribuir a pouca riqueza por mais mãos. O que, obviamente, que vai causar sangue a escorrer nas ruas da Europa, vai sobrar espaço habitacional, que custa ali à brava, e as elites vão ter muito espaço para imperar. Por isso o mundo parece que vai ser favelas, palácios, qualquer coisa assim parecida. E isto muito em nome do aquecimento global, que é engraçado. Chegámos ao ponto, pronto, para já temos putos que só comem alface. Por isso, esses, quando chegarem à idade da reforma, já poupamos um dinheirinho na Segurança Social, que não tiveram ferro no sistema que os aguentasse chegue. Ainda por cima, a carga de trabalho que lhes é exigida e o desgaste de calorias que o corpo próprio exerce diariamente vai dar algum tipo de condição anémica que, por sua vez, vai catalisar mais rápido a sua morte. Fora o talvez, a caminho de casa, ele e a sua mulher branca vestida como uma ocidental sejam assaltados e estropiados por uma cambada de migrantes que estão aqui já há mais e o sistema também não os sustenta. Cenários hipotéticos de futuro. Por que não? Já estamos a combater, porque muitos deles são migrantes climatéricos. Eu não percebo isso, porque se o clima está a mudar cá também, porque é que o nosso primeiro-ministro não diz é melhor irmos andando para outros lados como portugueses, porque tal como as pessoas que acolhemos estão a fugir ao mau tempo, o nível do mar vai continuar a não subir, mas eu vou dizer que sim. Porque é o que nos mandam dizer, porque montes de cientistas assim o dizem. E depois temos esta geração que não percebe como funciona o mundo, ainda a dar o seu tiro no pé e a fazerem protestos de coisas que impedem até a distribuição dos iPhones de que tanto esperam. Vamos ouvir depois o contraprodutivo que é depois, porque não compreendem as engrenagens financeiras com que o mundo funciona da melhor maneira, porque estamos aí para uma pior, assim a acontecer.
In the Pacific Northwest, 5 activists were arrested for blockading part of the Port of Vancouver, Washington, Tuesday to prevent a shipment of pipeline intended to be used in expansion of Canada's Trans Mountain Pipeline. 5 climbers locked themselves to the dock where the shipment was to be offloaded. This is the latest action demanding that the Port of Vancouver and government officials halt the oil pipeline's expansion, which would triple the system's capacity. E ok, os ativistas depois acabam por impedir, porque isto das energias é um catalisador de como um país pode continuar a progredir, porque sem energia voltamos todos a ficar como em África, não é? Quer dizer, eles estão a vir de lá para cá e depois nós cá andamos a ver se construímos estas aldeias Google de proteção de dados. Pelos vistos, tipo, não há luz. O sonho do Alexandre Ocasio-Cortez, isto dá uma volta completa, é isto. Nem sequer notam que os mais dependentes deste estilo de vida, que depende do petróleo, são os que mais alto falam, os soldados da Greta, esta geração que ainda é tão idealista e ainda não sumou a lógica. Os mais novos, esta faixa etária dos 13 e dos 14, que andam a ser ouvidos por embaixadores e representantes da ONU, como se tivessem algum tipo de experiência, porque não passam de marionetes de propaganda a serem usadas por aqueles senhores que se apresentam ao lado já desesperados em termos financeiros, a tentar fazer o mundo acreditar que eles continuam a cumprir o seu papel, que não o cumprem, nem pensar. Quanto mais as imposições que nunca foram respeitadas por Israel, mas também já lá vamos. Vamos continuar a falar de putos trozianos, a serem tratados que nem adultos. E eu vou dizer assim, para tudo. Isto hoje é o podcast cínico. Sim, senhora. Putos de 13 anos, aconteceu esta semana, deviam ser, sim, senhora, tratados como adultos. Em certas ocasiões, eu acredito, do fundo do meu coração, que deviam ser tratados, julgados e sentenciados que nem adultos. Não é preciso adivinhar a etnia do personagem que vem aí, mas vamos ouvir um personagem que esta semana que passou nos Estados Unidos fez algum barulho. Aqueles que deixam as garrafas de água vazias após um protesto a favor do meio ambiente. Realmente temos que tratar alguns putos como adultos, mas tratamos sempre o puto errado. We turn now to that urgent hunt tonight for a fugitive charged in 2 murders, and he is just 13. He escaped from a holding room after a court appearance, getting away barefoot and in leg restraints. Authorities tonight are now warning the public, and here's ABC's Steve Osunsami. North Carolina authorities tonight have helicopters in the air and police on the ground, all searching for the fugitive 13-year-old who, for now, they're only identifying as Jericho W. Even though he's a juvenile, they're taking the unusual step of releasing his booking photo after he escaped from the custody of state law enforcement officers Tuesday while returning from juvenile court in Lumberton. State officials say he was wearing leg restraints and no shoes when a guard opened a door and he ran. Police say he was being held on serious crimes, accused of 2 counts of first-degree murder and robbery with a dangerous weapon. They explain they have a high degree of concern for the safety of both the juvenile and the public due to a prior history of assaultive and unpredictable behavior. His family members say they've struggled with the boy for years and tonight are blaming authorities. We don't know if he's going to return to us dead or alive. This is the county's fault, and they should have to pay for it. Police are now warning residents who live in the search area that they may hear low-flying helicopters through this evening. Epá, esta parte final faz lembrar algum exemplo a alguém. É quase como se dissessem à população média alta classe, pedimos desculpa pelo som dos helicópteros. Mas aos familiares deste assassino com 13 anos que esquartejou 2 pessoas, ele não só as matou, ele fatiou-as. Ok? Há mais pormenores a ler sobre isto. O que é que nós ouvimos logo sobre os familiares? A culpa é do sistema, a culpa é do Estado, a culpa é do governo, a culpa é da puta que pariu, a culpa nunca é dos pais.
A gente tentou tudo, como o quê? Deixá-lo sair de casa todos os dias enquanto ficam a anhar, à espera que chegue o correio. A responsabilidade é sempre dos outros. Já acolheu duas vítimas inocentes, e a culpa é de quem? A culpa é de quem? Falta de distribuírem preservativos, se calhar, na Somália. Se calhar é essa a culpa de alguém. Eu já não sei o que é tipo, what? Yeah, manhunt. E mesmo assim, olha, está um assassino, um puto, que passa bastante bem despercebido entre todos, à solta no teu bairro. Pedimos desculpa pelo som dos helicópteros. E mais uma vez nós vemos o reflexo cá. Isto acontece constantemente. Como ao Joãozinho, que vai comprar o quarto carro este ano. Como a tristeza daqueles casos que andam a defletir e a sacudir água da capota destas ecografias que já... Histórias e histórias que até trocam uma pessoa ao contrário, e continuamos a fazer o quê? Mas o que é que... Isto é absolutamente ridículo. Mas também há jovens que andam agora com um movimento nos Estados Unidos. Isto foi-me chamado a atenção pelo Focalor, grande tasca do Humberto, grande Focalor, que é um movimento de jovens nos Estados Unidos que estão a levantar a voz um bocado contra Israel. E só por acaso, também tenho aqui um clipe sobre Israel, que é engraçado, porque eu sei que isto é um assunto muito bipolarizador, porque há quem ache que seja lá o que eu defendo no meu podcast é o protótipo do Estado de Israel. Eu digo que não. Isso é o protótipo do que os comunistas se queixam de um certo regime que já vamos falar a seguir. Projeção. Enfim. Vamos ouvir então estes bacanos, pá. Bacanos. Este clipe é delicioso. Eu prometo que paro. The Israeli Supreme Court has ruled the government has the right to expel the head of Human Rights Watch's. Ok. Eles aprovaram eles próprios o direito de expulsar, mas isso não é novidade nenhuma, desde a invenção deste Estado não tem feito mais nada que se não expulsar quem acreditou na história. Mas, pronto, é oficial, é legal, está feito. Ponham-se a andar, putas daqui para fora, porque, como sabem, alguém me apresenta a lista de qualquer outro país ou Estado mais legítimo do que este Estado possa fazer isto sem algum tipo de reação internacional, mesmo dentro da ONU, porque Israel, como deviam saber, bate os recordes de não cumprimento de sanções impostas pela organização, que o nosso belo Guterres continua a apertar o bacalhau a jovens. Talvez um dia também tire um selfie com aquele puto de 13 anos, quem sabe? Israel and Palestine office. Omar Shakir is a U.S. citizen. Israel's accused him of supporting the non-violent boycotts, divestment and sanctions movement known as... Uou! Portanto, ele foi acusado de apoiar um movimento não violento que traz sanções, aquelas que Israel tão gosta que o seu cão de ataque americano imponha a Israel, ao Irão. Não gostam do seu próprio remédio, pá. Mas nem por sombras, nem por um pintelho. BDS, which aims to pressure Israel over its treatment of Palestinians. A 2017 Israeli law that bans foreigners from Israel if they publicly support the BDS movement. E até já tem um loophole para quicar com toda a gente, seja estrangeira, daquele Estado ilegítimo. Num piscar de olhos. Este clipe tinha 24 segundos. E em 24 segundos há tantas lacunas. Tantas lacunas que se pode apontar. Mas agora, acabaram os clipes atuais, agora os 3 últimos. Estes vão ser de um cariz hipócrita e ainda bem que a gente arranca já daqui. Ainda bem que este clipe de Israel ficou mesmo para o fim. Porque agora vamos ouvir uma descrição histórica. Atenção. Portanto, isto é um historiador que se foca mais. Eu às vezes gosto destes bacanos porque Victor Davis Hanson, porque como estudam um bocado, portanto, ele é mais um especialista de combates, especificamente. Mas estas pessoas levam as coisas a um ponto que eu adoro,
que é não só devido ao armamento usado no terreno e as próprias táticas serem o que tivessem sido, acaba por tirar uma análise ao próprio tempo em que estas coisas foram feitas e vividas e combatidas, o empenho do próprio soldado dentro do regime, a sua própria união ou não, a sua própria crença em relação à sua própria pátria, vários fatores que hoje em dia parece que passam muito ao lado. A motivação do soldado no campo de batalha faz a diferença mesmo com pouco armamento. E os russos, então, no Exército Negro, usaram o medo contra os seus próprios quando não tinham os recursos para ir combater, só tinham era números. Não trago aqui nenhum clipe de russos, mas vamos ouvir pequenos certos. São 3 certos. Cada um fala de um. Vamos ouvir o da Alemanha, o dos japoneses, e depois o dos ingleses. E eu vou ter um comentário cínico, e eu sei, para os aficionados que ouvem este podcast, podem discordar com muita coisa que vão ouvir, porque isto é mais para consumo médio. É como se fosse uma discussão um bocado doida, mas achei estes clipes apropriados para continuar este tema do podcast do cinismo da atualidade. Já vem carregado, tal como a cena do aeroporto em Amsterdão vir do 11 de setembro, a nossa realidade também hoje em dia é muito contextualizada com este evento chamado a Segunda Guerra Mundial. Vamos ouvir uma análise. Não me deitar fora, é só depois o twist que eu vou tentar fazer nas conclusões. Vai ser assim um bocado doido, mas eu espero que vocês compreendam e saibam de onde é que eu venho. Vamos então começar com o da Alemanha, que parece uma projeção ao clipe anterior que nós ouvimos de certa maneira. Depois vamos ser cínicos e comentar sobre isso. Vamos lá. In 1933, the Oxford Debating Society, in a very famous debate, said, "For king and country I shall not fight." At the same time, they were already trying to violate the tenets of the Versailles Treaty in Germany. Mussolini was already planning to go into Ethiopia. The Japanese had been fighting. Este tratado é muito importante porque era constantemente violado em relação à Alemanha, que fez com que o próprio regime também subisse ao poder. Mas isso é um pormenor que já vem dentro da imposição de limitações bélicas, em que todos os outros países continuavam-se a expandir à volta da Alemanha, e a Alemanha, tal como a Rússia hoje, com aquele círculo que a ONU está a patrocinar à volta deles, tem que reagir da maneira que reage. Eu nem sei, aquele círculo que está sempre a avançar com todo o aliado que a União Europeia consegue raptar de um ex-Estado da União Soviética, mas eu consigo distinguir a Rússia. For 2 years. So there was a sense of appeasement, which is a good word at that time, that you were ready to listen, soft power, lead from behind, that's what it was. But it meant that they sacrificed their material advantages because the people in it were not willing to fight. In other words, they lost at turns because they were not willing to lose a few thousand soldiers so they wouldn't lose 60 million people in a war. And that translated on the battlefield as a Bf-109 was no better than a French fighter. A Mark III tank was no better or worse than a Char tank, but 5 missions for Bf-109 per day, 2 for a French fighter. French tanks ran out of gas, Germans did not. Isto é algo. Portanto, só o respeito do próprio regime de não querer, o próprio regime alemão, não querer sacrificar os seus homens em vão. Ponto 1. A motivação que eles tinham para fazer o combate e o sacrifício pessoal que eles estavam motivados a ter, que fazia a diferença no campo de batalha, mesmo com equipamento inferior na altura. Diga-se de passagem, inferior, eu diria até adaptado à mentalidade do soldado alemão. Ora, isto não são assim um bocado qualidades de união e coesão que os judeus de Israel tanto gostam de aclamar para si próprios e justificar as suas ações nos dias que correm? Vou só dizer assim. Eu sei. Mas eu quero usar isto para alguém mais desalinhado pensar.
Não será que é exatamente isso que defendem quando vem o genocídio diário? Estou a usar os termos deles contra eles, estão a perceber? É exatamente esta coesão, é exatamente este o fascismo que aplaudem seus antifas. Por aí, pronto. Vamos deixar este em paz, vamos passar para o mesmo autor a falar do Japão. E sim, o Japão, complicado. Quando falamos então em culturas, e acreditem que ainda temos que olhar para eles hoje com essa forma de o serem, são quase como os aliens na Terra, tecnologicamente domados, sem perder aquela honra do samurai que permite até um gestor de um 24/7 se matar por não ter atingido os objetivos naquela semana e não ter família e não ter espaço. E é um sítio muito complicado em que tem algo, mas é giro, como são um dos maiores produtores dos nossos gadgets, levam o desconto. E as bandas de K-pop e essas merdas. Acho muito interessante, porque eles têm uma mentalidade bastante complexa. A música, quando eles copiam um estilo ocidental à maneira deles, é como se pusessem aquilo num computador sobre esteroides e arrebentassem com toda a essencialidade que existe, explorassem ao máximo, algoriticamente, todas as possibilidades. São um povo mesmo bastante peculiar, bastante diferente dos chineses. Eu continuo a arrepiar-me cada vez que passo perante um restaurante que diz comida chinesa e japonesa. Eles odeiam-se. É como comida tradicional Israel ou nazi. Não há esse restaurante e não devia haver aquele. Estão a apostar na ignorância da população que entra naquele restaurante. Eu recuso-me só de ver isso no toldo. É uma ofensa à minha inteligência. E se não servem barbatana de tubarão e cão na grelha, também é mentira. É falsa publicidade. Então, vamos ouvir estes japoneses que são bastante peculiares. E realmente são uma força que naquela altura eu não sei se eles realmente alguma vez haviam de parar. A resposta foi irrascível. Houve aquele míssil até dos morcegos e tudo, incendiário, excelente, mas também houve várias ameaças de uma guerra química, porque o imperador era um biólogo marítimo, com alta especialidade em venenos. Mas são histórias para outro dia, nem sequer interessa para aqui. Vamos só ouvir então, dentro de uma perspectiva atual, o que era a mentalidade que ainda está lá atrás, encaixada naquele nóbulo do Japão. Japan was strange because, as I said, they were the most vicious. They killed 17 million people in China, and yet they lost 3 million, quite a lot. We burned down 40% of their urban through the B-29 incendiary raids in Hiroshima and Nagasaki, but we never invaded their land as we had done Italy and Germany, so they had not seen a battle on their own turf. I know they'd been bombed, but when they unilaterally then surrendered, they never quite accepted that the American Marines or Army could get face-to-face with them, and they never came to deal with their past as they do today. And if you don't believe me, they just put their first big carrier, did you see it? They just launched it. You know what the name of it was? The Kaga. You know what the Kaga was? It was the leading carrier at Pearl Harbor. Os japoneses não esquecem. Os japoneses não esquecem. Isto faz parte da cultura deles. O imperador Hirohito, ou lá como é que se diz, viveu vários líderes ocidentais. Ele sobreviveu a esta grande guerra. Ele ultrapassou todos os seus oponentes em vida, só por estar vivo. Esta gente tem uma mentalidade completamente diferente do que nós possamos compreender ainda hoje. E não me venham cá com os kumbaiás e não sei o quê. Não. História é muito importante. É mesmo assim. Os japoneses são uma coisa muito à parte. E deixem-nos lá estar como estão. Porque mesmo com os seus conflitos territoriais, que ocupam muito território dentro da nossa cabeça, tudo bem. É cena deles, não. A gente nem se devia meter. Como em muitos conflitos neste planeta,
E até eram capazes de fazer um favor financeiro à Europa. Mas, pronto, Japão. Agora vamos até aos ingleses. Vamos ouvir o derradeiro sacrifício dos ingleses. O derradeiro sacrifício que os ingleses fizeram na Segunda Guerra Mundial sempre foi devido ao chamamento do aliado. E depois o meu comentário final é um bocado diferente, volta à atualidade, mas eles puseram na linha, e vamos dizer eles, porque isto há muitos players, é muito complicado, mas para nem ser um podcast muito comprido, e vocês percebem que eu sei que estou com reservas em dizer isto, porque era assim que tinha que ser, era o plano, etc. Mas eles sacrificaram-se a si como império mundial para travar a máquina nazi, que tem uma mentalidade muito parecida, como eu já disse, com whatever. Eles são os verdadeiros heróis da Segunda Guerra Mundial. Claro que lá veio a América com o seu poder industrial, em que punham mais barcos no mar que os U-boats conseguiam afundar, mas a ingenuidade que os ingleses também provocaram, trouxeram na Segunda Guerra em termos de inovação tecnológica, o decifrar o enigma, proteger barcos de minas marítimas, tantas medidas de contraproteção contra U-boats, que os U-boats acabaram por ficar alvos fáceis para o final da sua grande carreira, que tiveram como inovação tecnológica da ingenuidade que os nacional-socialistas tiveram. Os socialistas, que só eram nacionalistas por acaso, mas eram socialistas, ok? Vamos ouvir a Inglaterra e eu depois vou dar o meu comentário final e vamos rematar isto, porque pronto, isto hoje não foi assim um dia lá grande coisa para mim. Mas pronto, aqui vamos. Britain waged a brilliant war. It was the only country to fight the first day of the war and the last day of the war, September 1st to September 2nd. 6 years. No other country fought the entire war. No other country went to war, think of this, for the principle of an ally. We only went to war when they attacked us. Soviet Union only went to war when they attacked us. Germany attacked people. Italy attacked people. Japan, not Britain. They went for war for principle. They were brilliantly led. They put 40% of their investment in land, in air and naval power. They avoided the Somme, the Verdun. They lost the fewest of all the major, 425, less than half what they had lost in World War I, and they fought a much more ambitious war in II. That being said, they mobilized, we think we mobilized, they mobilized to a degree that was unprecedented, more so in terms of per capita investment than the United States or Soviet Union, and they were flat broke when the war was over. And then unfortunately, because of the deprivation, they began to socialize their rails, their healthcare system, their transportation, their iron, their steel industries, their power, and lo and behold, within 10 years, the countries that were flattened, like Japan and Germany, were industrial powerhouses, turning out Mercedes and Hondas and Toyotas, and Britain's car industry, take one example, was over with. So they had a very tragic, and they also gave up their empire, willingly so, but theirs was a tragic experience, and it makes me very mad when I hear Obama saying they're going to get back at the Q. They were the most admirable and idealistic of all the allies, and they fought way above what people thought they were capable. In every single category of munitions, except 1 year of planes, they outproduced the Third Reich that had all of occupied the EU of today under its power. E aqui ouvimos, obviamente, lá está. Vamos ignorar esta instrumentalização que foi as duas grandes guerras mundiais para moldar o mundo como está hoje. Vamos ignorar, vamos aceitar as palavras deste senhor, porque as palavras deste senhor conduzem a teses universitárias para qualquer marxista que venha fazer a sua vida para a rua. Eu só digo assim, vamos consumir isto. Eu estou cheio de reservas porque eu sei quem me ouve. Que eu sei quem me ouve e eu sei o que é que eu estou a usar também. Ok? Isto é um exercício de cinismo. Vamos esquecer a orquestração toda que veio por trás e as ações que foram feitas quase como algo que tinha que... Enfim, pronto. Vou só dizer assim. Isto é um homem conceituado, respeituoso, não caiu na asneira de ser chamado de revisionista, que tem a conotação logo antissemita, que é mais um erro semântico em relação
ao verdadeiro significado da palavra, mas... Então eu vou avançar com esta tese pós este clipe. Um país que deu tanto, um país que foi tão porreiro para combater o regime nazi, que tem o comportamento que eu projeto em Israel hoje em dia. Eu não consigo deixar de dar este comentário, peço desculpa, que é que se lixe. Ora, se este povo que deu tanto para a nossa liberdade, para esta estupidez, esta parvoíce que nós vivemos hoje em dia ser possível, se esta gente deu tanto e acham que perderam a sua própria identidade com esta aglomeração da União Europeia, que se calhar é o novo Reich e ainda ninguém percebeu porque é que os próprios movimentos de esquerda ou que se identifiquem com algum tipo de multiculturalismo não deixam a Inglaterra partir desta Europa e voltar a ser ela própria o que já foi, o país que sacrificou-se como império, o país que esteve na linha da frente a combater os nazis, que toda a gente se queixa quando dizem que, por exemplo, quem patrocina o Brexit é um nacionalista, logo daí um nazi, logo daí um Hitler, quando eles querem voltar a ser o que foram para combater exatamente as pessoas que não os deixam ser o que já foram, o ser. Ok? Boa hipocrisia, bom loop. Tipo, um twist à Shyamalan. Tipo, por que não? Vá lá. Vamos patrocinar o abandono da União Europeia e deixar os ingleses serem aquilo que já nos trouxeram no século passado como prenda, como um dos maiores resistentes e aliados ao combate de tudo o que toda a gente não gosta, às vezes o que eu digo chama de a todos nazis. É isto que a gente precisa. Em nome de calem-me, parem de chamar a quem patrocina o Brexit nacionalista como se fosse uma palavra feia. São os revolucionários. What a twist. Parem. Soltem o Puigdemont, o executivo todo, porque eu acho que ele ainda anda vestido. Não é a liberdade que defendem. A outra não diz, a Lady Gaga não diz liberdade radical. Vamos ser radicais, meu. Toda a gente quiser ser livre, é livre. Podes ser livre de escolher o teu sexo, podes ser livre de escolher com quem vais para a cama, podes ser livre de escolher qual é a instituição que vai pagar o teu cheque para não trabalhares o resto da tua vida, é só escolheres uma demência qualquer. Epá, é essa a liberdade que querem? Deem a liberdade também aos outros. Parem de chamar de nacionalista sempre que é conveniente para o sistema financeiro que controla as mentalidades das pessoas que andam a tomar as más decisões, ou então engulam a vossa hipocrisia e patrocinem o que eu estou a acabar de dizer. Em nome da liberdade, independência para todos os países. E este é o meu podcast. Pronto, olha, fica assim, insano, não é? Tipo, doido, mas como é que a gente pode fazer sentido do mundo real que nos gira hoje em dia? O que os putos estão a aprender na escola, o que as pessoas que vêm ainda amanhã, a censura que o André Ventura e a Iniciativa Liberal está a levar, é tipo um 2 em 1. Não é que eles não concordem com a agenda da Lady Gaga, mas é uma seca do caraças e já lá tem a veterana da Catarina Martins e companhia a fazê-lo com o pano ao lado, meu. Mas não. Tipo, vamos pôr os dois no mesmo saco, porque esta gaja é uma seca e eu tenho uma orgia para atender às 5 da tarde e cada vez que ela fala chega atrasada e já estão todas molhadas. E agora metemos também o André Ventura dentro do saco porque o caraças do homem é que ele nem sequer fala a verdade quando diz o que está a dizer. Ele, aqueles pequenos comentários que arranca assim do canto da boca que duram só um segundo, que são mesmo aquelas bocas do cala-te antes de dar a resposta, são tão potentes que obviamente que o silêncio tinha que ser dado. Todos nós concordamos em calar a Lady Gaga, porque nem sequer dá para acompanhar a linha de raciocínio da mulher, porque ninguém tem paciência para tanto. A gente lê livros, a gente ouve podcasts gigantescos, mas era uma frase curta. É bem mais diferente gastar 40 horas a ler um livro que nos interessa do que gastar 40 minutos a ouvir um argumento que não vale um caralho, que podia ser dito em 2 minutos. Há uma diferença. E lá está, e cá estamos nós a silenciar em nome da democracia até os da democracia radical. Epá, e eu só espero que ela já agora nos faça ao favor alguma coisa de jeito, pegue no megafone e vá para a frente do Parlamento, seus censores, e quando acordar está na Guiné. Mas pronto,
Ok, fica assim. Bom podcast. Sintomas e não doenças. Rir-nos da lógica que não está a ser exercida em nenhum campo. Não foram notícias relevantes, não foi nada de especial, foi só um podcast um bocado diferente em relação a tudo o que é atual, continua a acontecer, e a hipocrisia continua a prevalecer, e nós continuamos a afundar, e vamos lá ver como é que a história dos nossos dias vai ficar contada no futuro. É uma incógnita, mas é assim. Pronto. Resta um bom fim de semana a todos, tudo bom, até ao próximo podcast, fiquem bem, até à próxima.